Ninguém naquela pequena comunidade do Pantanal poderia imaginar o que estava prestes a acontecer naquela manhã abafada de setembro. Dona Alzira, uma senhora de 64 anos, caminhava sozinha pela trilha de terra batida em direção ao velho galpão onde guardava ferramentas e milho para as galinhas. Era um trajeto que ela fazia quase todos os dias, com passos lentos, o olhar atento às árvores e o ouvido sempre alerta ao som dos tuiuius e araras que riscavam o céu com seus gritos coloridos. Mas naquele dia, o perigo veio de onde ela menos esperava. Antes de continuar, se você ama histórias reais de coragem e lealdade entre humanos e animais, se inscreva agora no canal Alma Animal, ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda a trazer mais histórias emocionantes como esta. Agora, respire fundo, porque o que aconteceu com Dona Alzira e seu fiel cachorro é algo que vai mexer com o seu coração. A história começou semanas antes, quando Alzira encontrou um cão abandonado perto do córrego durante uma de suas caminhadas matinais. Era um pastor alemão magro, com o pelo sujo e uma cicatriz na orelha direita. Os olhos dele... aqueles olhos! Eram de um bicho que já tinha visto muita coisa nessa vida. Ela o chamou de Thor. Não sabia de onde tirou o nome, só saiu como se aquele cachorro já tivesse sido batizado em alguma outra vida. No começo, Thor era arisco. Não deixava ninguém se aproximar, mas também nunca ia embora. Ficava de longe, observando. Como um guardião invisível, dia após dia, Alzira deixava restos de comida perto do portão. Aos poucos, Thor começou a confiar. Se aproximava mais, aceitava um afago, um pedaço de pão, um carinho atrás da orelha. Em menos de 2 semanas, já dormia enrolado num cantinho do alpendre da casa dela. Desde então, eles eram inseparáveis. Quando Alzira ia até o galpão, Thor ia junto. Quando ela alimentava as galinhas, ele ficava de vigia. Até nas noites de tempestade, quando o vento uivava pelas frestas da porta, Thor subia os degraus e se deitava aos pés da cama dela. Mas naquele dia tudo foi diferente. O sol ainda nem tinha alcançado o topo das árvores quando Alzira pegou seu balde e seguiu pela trilha até o galpão. Thor ia logo atrás, com as orelhas em alerta e o focinho farejando o ar. A senhora cantarolava, baixinho, uma moda de viola antiga, quando de repente o cachorro parou. O pelo dele eriçou, as patas ficaram firmes no chão de terra, o olhar fixo num ponto entre os arbustos, a uns 10 metros de distância. — Que foi, Thor? Perguntou ela, parando também, já com o coração acelerado. O silêncio do Pantanal, que geralmente era preenchido por pássaros e cigarras, naquele momento parecia ter sido engolido por um vazio assustador. Então veio o primeiro som, um farfalhar grave, como o arrastar de algo pesado pela vegetação. Antes que Dona Alzira pudesse reagir, uma criatura imensa surgiu entre as folhas, uma sucuri, mas não era uma só. Antes que ela pudesse sequer entender o que via, outra serpente, igualmente gigantesca, deslizou por trás dela. As 2 pitons, introduzidas ilegalmente na região, como Alzira descobriria mais tarde, avançaram ao mesmo tempo. Uma enrolou o corpo escamoso ao redor das pernas da senhora, derrubando-a no chão com força. A outra começou a se enrolar em torno do seu tronco, apertando, o ar faltava. As costelas doíam como se estivessem sendo esmagadas por uma prensa invisível. Ela tentou gritar, mas o som mal saiu. E foi nesse instante, nesse segundo entre o medo e a morte, que Thor agiu. Como um raio, o pastor alemão se lançou contra a primeira serpente. Gravou os dentes no pescoço grosso da sucuri, sacudindo a cabeça com uma força que parecia impossível para um cão do tamanho dele. A cobra se contorceu, liberando um pouco da pressão nas pernas de Alzira. A outra, percebendo a ameaça, soltou o tronco da mulher e partiu para cima de Thor com velocidade brutal.
Foi uma luta desesperada, uma dança violenta entre presas e garras, numa nuvem de poeira, sangue e folhas quebradas. Dona Alzira, mesmo atordoada, conseguiu se arrastar até um pedaço de tronco caído. Com as mãos trêmulas, pegou o galho mais grosso que encontrou e, com o pouco de força que ainda tinha, golpeou a cabeça da cobra que tentava envolver o cachorro. O estalo foi seco. A serpente hesitou, recuou e, junto com a outra, desapareceu. Na mata, deixando para trás um rastro de destruição. Thor caiu de lado, arfando, com o pelo sujo de sangue, tremendo, mas vivo. Alzira rastejou até ele, abraçou aquele corpo quente e ferido como quem abraça um filho. Meu Deus, você me salvou, meu filho. Você me salvou. Repetia entre lágrimas e soluços. O Pantanal, que minutos antes parecia um cemitério de sons, voltou a respirar. Os passarinhos cantaram. O vento balançou as folhas. Mas para aquela mulher e aquele cão, o mundo tinha parado ali, naquela clareira, onde a vida quase se perdeu, mas não se entregou. A caminhada de volta até a casa foi lenta, quase impossível. Dona Alzira mal conseguia ficar de pé, com as costelas latejando, a respiração curta e a visão embaçada pelas lágrimas. Mas cada vez que sentia vontade de se entregar, ela olhava para Thor. O cachorro mancava, com um corte profundo na lateral do corpo e a respiração ofegante, mas não parava. Seguia ao lado dela como se dissesse: vamos juntos até o fim. Ao chegarem no alpendre, Alzira se deixou cair na velha cadeira de madeira, com o corpo inteiro tremendo. Thor deitou-se a seus pés, exausto, mas com os olhos ainda abertos, vigiando cada movimento ao redor, como se ainda desconfiasse que o perigo não tinha terminado. Com as mãos trêmulas, a senhora pegou uma toalha velha, um balde de água morna, e começou a limpar os ferimentos do cachorro. Cada lambida que ele dava em sua mão era como um agradecimento silencioso. Fica firme, meu filho. Você foi meu anjo hoje, meu anjo de 4 patas. Sussurrava com a voz embargada. Naquela noite o sono não veio. A cada barulho de folha, cada estalo vindo da mata, o coração de Alzira disparava. Thor também não dormiu direito. A cada meia hora, ele se levantava com dificuldade, rondava a casa, farejava o ar e voltava a deitar com um olhar desconfiado. Logo, cedo, ainda com o céu pintado de cinza, Alzira pegou seu rádio antigo e tentou sintonizar a estação de comunicação comunitária que os moradores do Pantanal usavam em emergências. Alô? Alô? Aqui é a Alzira da fazenda do Baixadão. Alguém me copia? Depois de alguns segundos de chiado, uma voz masculina respondeu. Era seu vizinho mais próximo, seu dito, que morava a quase 3 quilômetros dali. Dona Alzira? Que foi, minha senhora? Tá tudo bem? Com o pouco de fôlego que tinha, ela contou tudo, as cobras, o ataque, Thor. Menos de 1 hora depois, seu dito chegou de moto, com o chapéu torto e os olhos arregalados. Pelo amor de Deus, Dona Alzira! 2 sucuris aqui perto da sua casa. Não eram sucuris comuns, dito. Eram enormes, e as 2 juntas, nunca vi coisa igual. Dito coçou a cabeça, sem saber o que dizer. Pegou o celular e tirou fotos das marcas de arrasto no chão, dos galhos quebrados e até de um pedaço de pele que uma das serpentes havia deixado para trás ao se esgueirar pela mata. Vou avisar o pessoal da fiscalização. Isso tá estranho. Demais, Alzira assentiu, mas sua atenção continuava toda voltada para Thor. O cachorro tinha febre. As feridas começavam a inchar. Ela sabia que precisava de ajuda veterinária urgente. Me leva até o seu Zeca, dito. O senhor sabe, o homem que cuida dos bichos na cidade. Mesmo machucada, Alzira subiu na garupa da moto. Thor foi deitado, numa carroça improvisada, forrada com mantas, puxada pela moto até o pequeno povoado mais próximo.
Ao chegarem na casa do seu Zeca, o veterinário já os esperava na varanda. Era um homem simples, de mãos calejadas, que há décadas cuidava dos animais da região. Que foi que arrumaram, hein? Perguntou ao ver o estado de Thor. Com cuidado, examinou o cão, limpou as feridas com solução antisséptica e aplicou uma injeção para controlar a dor e prevenir infecções. Ele é forte, mas vai precisar de repouso, muita água e comida leve. E, acima de tudo, da senhora por perto. Alzira quase desabou em prantos de alívio. Na volta para casa, enquanto o sol já começava a cair, ela olhou para o horizonte e fez uma promessa em silêncio. Jamais deixaria Thor sozinho. Da mesma forma que ele não a deixou. Mas na manhã seguinte, um novo susto. Logo ao nascer do sol, Thor levantou as orelhas, farejou o ar e começou a rosnar. Antes que Alzira pudesse entender o motivo, o cachorro se colocou entre ela e a porta, como um soldado em prontidão. De repente, um novo arrastar vindo da mata. Desta vez, Alzira não hesitou. Pegou o facão velho que estava encostado perto da pia e saiu para o quintal, com o coração disparado. Thor a acompanhou, mesmo mancando. Ao se aproximarem do galinheiro, o que viram gelou o sangue dos dois. Outra trilha fresca de arrasto, outra pele de cobra, dessa vez ainda úmida. Meu Deus! Sussurrou ela, com a respiração presa na garganta. Isso não acabou. Sem perder tempo, Alzira ligou novamente para seu dito. Poucas horas depois, um grupo de fiscais ambientais apareceu, junto com alguns homens da polícia ambiental. Dona Alzira, a senhora está certa, disse o oficial, olhando para as marcas no chão. Essas cobras não são nativas daqui, e a senhora não foi a única. Recebemos relatos de outros ataques em propriedades vizinhas. Como assim? Estão soltando essas bichas por aqui? O oficial olhou para ela com um semblante sério. Tudo indica que sim. Pode ser tráfico de animais exóticos. Estão soltando os bichos que não conseguem vender. Já estamos investigando. Alzira sentiu um calafrio subir pelas costas. Thor, deitado ao lado dela, também parecia entender que o perigo estava longe de acabar. Mas uma coisa era certa. Agora, ela não estava mais sozinha. Tinha Thor. Tinha sua coragem. E, acima de tudo, tinha uma nova missão: proteger aquele pedaço de terra e aquele cachorro com a própria vida, se fosse preciso. Nos dias que seguiram, o Pantanal parecia respirar de forma diferente. O vento, que antes trazia o cheiro de terra molhada e flores silvestres, agora vinha carregado de um pressentimento estranho. Como se a natureza estivesse tentando avisar que algo muito maior estava acontecendo por ali. Dona Alzira mal conseguia dormir. Cada estalo, cada canto noturno dos bichos da mata fazia seu coração disparar. Thor, mesmo ainda com pontos e bandagens nas patas, mantinha-se em alerta constante. A cada manhã, novas marcas no chão, rastejos recentes, pegadas de gente também, como se alguém ou algo estivesse circulando a casa durante a noite. Foi numa dessas madrugadas que Alzira tomou uma decisão. Pegou o único celular velho que tinha, com a tela trincada e a câmera ruim, mas que ainda funcionava, e o colocou apoiado na janela da cozinha, apontado para o quintal. Programou o gravador de vídeo. Se alguma coisa passasse por ali, ela teria uma prova. Na manhã seguinte, com as mãos trêmulas, ela conferiu as imagens, e o que viu fez seu estômago gelar. Um caminhão branco, com a traseira aberta, parado na beira da estrada de terra a uns 200 metros da casa. Duas figuras desceram, vestindo roupas escuras, com lanternas nas mãos, e algo que pareciam carregar enrolado num saco de rede. Não, não pode ser, sussurrou ela, levando a mão ao peito. Com o vídeo nas mãos, foi até a delegacia ambiental de Corumbá. Lá entregou o celular ao delegado responsável. Isso é crime, disse ele depois de assistir ao vídeo.
Não podemos deixar isso passar. As imagens rodaram por vários departamentos em poucas horas. Pela primeira vez em semanas, Alzira sentiu que talvez alguém fosse fazer alguma coisa. Enquanto isso, Thor continuava seu processo de recuperação. As feridas já começavam a fechar, mas o olhar dele, aquele olhar de sentinela, não mudava. Você não vai parar enquanto eu não estiver segura, né? Disse ela, acariciando o pescoço dele com carinho. E estava certa. Naquela tarde, a equipe de fiscalização retornou com um reforço. Armaram 2 câmeras de vigilância com sensor de movimento e posicionaram armadilhas de contenção em pontos estratégicos da mata. O objetivo era claro: descobrir quem estava soltando aquelas serpentes na região. Mas, como já era de se esperar, naquela primeira noite, nada aconteceu. No segundo dia, apenas o som habitual dos bichos da floresta. Mas, na terceira madrugada, o sensor disparou. Era por volta de 2h47 da manhã, quando o alarme silencioso ativado nas câmeras de monitoramento enviou uma notificação para o celular do fiscal responsável. Uma nova gravação mostrava um homem de estatura média usando uma touca preta e carregando uma caixa de madeira com perfurações. O mesmo caminhão branco estacionado ao fundo. Agora havia provas suficientes. Na manhã seguinte, os fiscais, junto com a Polícia Ambiental e o apoio da Polícia Civil, montaram uma operação rápida. Quando o caminhão apareceu pela estrada, de terra, como fazia nas noites anteriores, foi cercado antes mesmo que os homens pudessem reagir. Dentro do veículo, uma cena de horror. 3 caixas com animais exóticos. Cobras, lagartos, até um pequeno jacaré, que, segundo os especialistas, vinha de tráfico ilegal de vida silvestre. Ao serem interrogados, os 2 homens detidos confessaram: "Fazemos o que mandam, soltamos os bichos em áreas remotas. Ninguém liga para essas velhas no meio do mato." Aquelas palavras mexeram com Alzira de um jeito que ela nunca tinha sentido antes. "Velha no meio do mato", foi o que disseram. "Pois é essa velha aqui que vai fazer o mundo ouvir", murmurou ela com os olhos marejados, enquanto acariciava a cabeça de Thor. A história correu como fogo em palha seca. Primeiro, uma matéria, num jornal de Campo Grande. Depois, uma entrevista rápida para uma rádio regional. Logo, os grandes jornais de TV chegaram. Dona Alzira virou notícia nacional, mas ela fez uma exigência antes de dar qualquer entrevista. "Se querem contar minha história, falem dele também. Falem do Thor." E assim foi. As reportagens mostravam imagens do cachorro, suas cicatrizes, seu olhar atento, sempre ao lado da dona. Era impossível assistir sem se emocionar. Em uma das transmissões ao vivo, durante o encerramento da matéria, o repórter se virou para a câmera e disse: "Se hoje estamos mais atentos ao que acontece nas nossas florestas, é graças a uma senhora corajosa. E há um cachorro que, com lealdade e bravura, provou que não existe tamanho quando se trata de proteger quem amamos." Enquanto isso, na pequena casa de madeira no meio do Pantanal, Alzira e Thor voltavam à rotina, ainda com medo, ainda com cicatrizes, mas com uma certeza inabalável. Juntos, podiam enfrentar qualquer coisa. Naquela noite, com o céu estrelado e o som dos sapos e grilos ao fundo, Alzira pegou um pedaço de couro e, com todo o carinho do mundo, improvisou uma coleira nova para Thor, no centro. Amarrou uma medalha de lata que guardava há anos, herança de seu falecido marido. Nela, escreveu com um prego: "Meu guardião." Colocou no pescoço dele, deu um beijo em sua testa e disse baixinho: "Agora o mundo todo sabe, mas eu já sabia. Thor, desde o primeiro dia, você nasceu para me proteger, e pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz." O Pantanal acordou naquela manhã com um céu limpo, de um azul profundo que só quem já viveu por ali conhece.
Os passarinhos voltaram a cantar com mais força. As araras, com seus gritos estridentes, cortavam o ar como se comemorassem a volta da paz. Mas dentro da pequena casa de madeira, Dona Alzira ainda carregava o peso dos últimos acontecimentos no peito. Ela sabia que as cobras tinham sido recolhidas, que os traficantes estavam presos, que a polícia e os fiscais estavam fazendo o possível para garantir que aquele tipo de crime não voltasse a acontecer. Mas o medo, o medo, esse continuava ali, escondido nos cantos da casa, aparecendo nas noites mais silenciosas, quando o vento fazia as folhas dançarem de forma suspeita na varanda. Thor, por outro lado, parecia se recuperar a olhos vistos. As feridas já estavam quase cicatrizadas. Os pelos começaram a crescer de novo nas áreas onde tinham sido raspados para os curativos. E o olhar dele continuava o mesmo, atento, vigilante, pronto para qualquer coisa. Nos dias que seguiram, muitas pessoas começaram a visitar Dona Alzira. Vizinho que nunca tinha trocado mais que 2 palavras com ela, agora parava na porteira só para ver o cachorro-herói. Jornais da capital mandaram fotógrafos. Um programa de televisão quis fazer uma matéria especial, uma ONG de proteção. O animal ofereceu ajuda com ração e medicamentos. Alzira agradecia a todos, mas recusava o que considerava exagero. Não fizemos nada para virar celebridade, dizia, acariciando a cabeça de Thor. Só tentamos sobreviver. Ainda assim, havia um orgulho discreto em seu peito. Certo dia, a escola municipal convidou Dona Alzira para contar sua história aos alunos. Ela hesitou. Nunca foi de falar. Em público. Mas quando olhou para Thor, deitado com a cabeça sobre as patas, pareceu ouvir uma resposta silenciosa. Vai lá, conta para eles. Naquele dia, com as mãos um pouco trêmulas, ela subiu no pequeno palco da escola e contou tudo. Do abandono de Thor, do ataque das cobras, da luta pela vida. As crianças ouviram em silêncio, algumas com os olhos arregalados, outras com lágrimas discretas. No final, Dona Alzira concluiu com a voz embargada. Se um cachorro que ninguém queria foi capaz de fazer tudo isso, imaginem o que nós podemos fazer por eles e por nós mesmos. O aplauso foi imediato. Uma semana depois, ela recebeu uma carta. Veio de uma menina chamada Milena, de apenas 10 anos, moradora da cidade vizinha. Dona Alzira, minha mãe e eu sempre tivemos medo de cachorro. Mas depois de ouvir a sua história, fomos até o abrigo municipal e adotamos um. Ele se chama Luar. Obrigada por nos ensinar que o amor também pode ter 4 patas. Alzira chorou ao ler aquelas palavras. Mostrou a carta para Thor e disse: Olha só, meu filho. Você está mudando a vida das pessoas. Os dias foram passando. As autoridades ambientais intensificaram a fiscalização na região. Instalaram placas de alerta nas trilhas. Fizeram campanhas de conscientização sobre o tráfico de animais silvestres. E, numa tarde de domingo, o delegado responsável o gás bateu na porta de Dona Alzira com um pacote pequeno nas mãos. Dona Alzira, isso é para ele, disse, entregando-lhe uma caixinha com um broche dourado em forma de estrela. Era uma homenagem oficial da Polícia Ambiental. O broche vinha com um certificado simples, mas emocionante. Reconhecimento pela coragem e proteção de vida humana. Ao cão Thor, o guardião do Pantanal. Alzira abraçou o cachorro, segurou a estrela contra o peito e chorou. Mais uma vez. Naquela noite, antes de apagar a luz da sala, ela sentou-se na cadeira de balanço, com Thor deitado ao lado. Pegou o velho caderno, onde vinha escrevendo tudo desde o primeiro ataque, e fez sua última anotação. Se alguém me perguntar um dia qual
Foi o maior milagre que vivi. Eu vou responder. Foi ter encontrado esse cachorro na minha porta e ter tido a chance de ser salva e de amar de novo. Lá fora, o Pantanal respirava. As estrelas brilhavam com uma calma que há semanas não se via. Thor ergueu a cabeça por um instante, como se escutasse algo ao longe, e depois fechou, os olhos respirando fundo, finalmente em paz, e Dona Alzira o também. Porque ali, naquela casa simples, perdida no coração do Pantanal, 2 sobreviventes, 2 guerreiros, dormiam com a certeza de que juntos eram mais fortes que qualquer medo. Se essa história tocou o seu coração, se você acredita na força da lealdade entre um humano e seu cão, se inscreva agora no canal Alma Animal e deixe o seu like. E me conta nos comentários de onde você está assistindo essa história. De qual cantinho do Brasil ou do mundo você acompanha a gente. Vou adorar saber até onde a história de Dona Alzira e do Thor está chegando. Se essa história tocou o seu coração, se você acredita na força da lealdade entre um humano e seu cão, se inscreva agora no canal Alma Animal e deixe o seu like. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo essa história? De qual cantinho do Brasil ou do mundo você acompanha a gente? Vou adorar saber até onde a história de Dona Alzira e do Thor está chegando. Se quiser, posso já te montar a descrição. Completa otimizada para o vídeo e o título com apelo emocional e SEO. Quer?